A vós, graça, paz, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Peço aos irmãos que tomem seus assentos. É sempre uma alegria de nós podermos nos reunir em nome de Jesus para cultuarmos ao nosso Deus. Temos alguns visitantes indesejáveis, mas isso não vai nos impedir. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. A Ti, ó Deus, seja dada toda a glória, toda a honra, assim, Senhor, nos céus como na terra, e pedimos, ó Pai, em nossas vidas também. Pedimos que o Senhor nos capacite a cada dia, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre conosco, nos auxiliando, Senhor, nos ensinando e também, Senhor, nos consolando nos momentos de dificuldades, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba esse culto com um cheiro suave, os louvores, os cânticos, os hinos, a palavra, Senhor, tudo possa fazer. Ir de encontro, Senhor, ao Teu coração e ao nosso coração também. Pedimos, ó Pai, nesta noite, se nós fizermos alguma coisa que nesse dia, nessa semana, entristeceu Teu Santo Espírito, perdoa-nos, torna-nos aptos, ó Pai, a entrarmos na Tua presença, para cultuá-lo, Senhor, para render a Ti o culto que venha dos nossos corações, que venha, ó Pai, do nosso íntimo, com forma, Senhor, de gratidão por tudo que o Senhor nos tem feito e também pela salvação em Jesus Cristo. Recebe, ó Pai, esses louvores que nós vamos cantar agora, em nome de Jesus. Amém. Eu peço, irmãos, se coloquem de pé, as crianças podem subir, e nós vamos louvar a Deus agora com 2 cânticos.
Vamos soltar as vozes, irmãos. Palmas. Obrigado, irmã Amanda e irmã Tarcísio. Nós vamos fazer a leitura responsiva 483 do HCC. Esforça-te e tem bom ânimo. Falou o Senhor a Josué, dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque não farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorices, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Amém. Os irmãos podem dizer para vocês se sentarem, né? Mas nós vamos cantar mais 2 hinos agora. E enquanto nós estivermos cantando esses hinos, os irmãos têm a oportunidade de estar louvando a Deus com seus dízimos e as suas ofertas, tá bom?
escrito na regra. Os irmãos podem se aceitar por um momento. Eu vou pedir para a irmã Diaconisa Solange estar orando pelos dízimos e as ofertas. Pai amado, elevado seja o teu nome, pela oportunidade, de estarmos aqui, louvando o teu nome. Agora queremos agradecer os pequenos louvores perdoados, prepare-nos a parte da palavra, e agora queremos agradecer o dízimo de ofertas. Obrigado para a serva que tem essa oportunidade, esse prazer de estar servindo o dízimo de ofertas. Muito obrigada por esse momento. Eu agradeço em nome de Cristo. Amém. Nós já encerramos o nosso período de missões estaduais, mas eu creio que algum irmão ainda não entregou a oferta, porque ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, os irmãos podem depositar no gasofilaço para a irmã poder estar contabilizando e entregando para a junta, né, depositando na conta da junta de missões estaduais, tá bom? Nós vamos agora à palavra do Senhor. Eu queria pedir, Vitória, projeta para nós novamente Josué 1, do 1 ao 9. Nós já lemos, né? Mas eu gostaria de ler de novo com os irmãos, seguindo o texto bíblico, para nós podermos fixar bem esse texto na nossa mente. Vamos nos colocar de pé, novamente, por favor. É um texto que, como dizia o pastor Celício, é sumamente conhecido. Só creio eu que não tem um crente já de alguns anos que não conheça esse texto, que nunca ouviu do 1 ao 9, por favor, que nunca ouviu uma ministração sobre esse texto, porque é um texto que nos inspira, né? Mostra a história de um homem que foi um dos maiores, continua sendo, né? Porque ele já não está mais entre nós há alguns anos, né? Só aproximadamente aí uns 3.400 anos, 3.200 anos mais ou menos, mas a vida desse homem continua falando, continua nos inspirando, né? E é sempre gostoso ler o livro de Josué. Se você tiver tempo ou não tiver, arrume um tempo e leia o livro de Josué. Você vai ver o que é um exemplo, né, de fé, de inspiração, de obediência à palavra de Deus, tá? Vamos fazer a leitura responsiva. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés falou: prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo o lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e ser corajoso, porque para este povo entrar a terra que ele dará a seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que esteja escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo, nem te assuste,
porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Oremos. Senhor, a tua palavra acaba de ser lida, o teu testemunho acaba de ser lido pelos teus servos, e nós queremos, ó Pai, que até os dias de hoje o Senhor continua sendo como aquele Senhor que o busca, que o invoca, Senhor, de todo o seu coração. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui nesta noite reunidos em teu nome, invocando, Senhor, o teu santo e glorioso nome, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos encha cada coração aqui presente, Senhor, de graça, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, Senhor, para que possamos vencer, Senhor, as lutas desta vida, as lutas, ó Pai, as dificuldades que nos sobrevêm, porque o Senhor nunca nos enganou. O Senhor mesmo diz na tua palavra que nós teríamos lutas e aflições nesse mundo, mas que, seguindo o seu exemplo, nós seríamos vencedores, e seremos vencedores em teu nome, Senhor. Venha o que vier, porque o Senhor é Deus dos céus e na terra, é Deus nos mares, o Senhor é Deus em todo o universo, e como nós aprendemos, Senhor, pela manhã, não há outro Deus a não ser o Senhor, e só em Ti, Senhor, há salvação. Por isso nós buscamos o Teu nome e pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto, como já disse os irmãos, ele chama a nossa atenção, ele salta aos olhos de todo e qualquer leitor que abre a palavra de Deus, mesmo que não conheça, né, não tenha Jesus como Salvador, não seja cristão evangélico, vamos colocar dessa maneira, mas esse texto, ele, toda vez que eu leio esse texto, a gente fica extasiado, fica pensando como estava, o coração de Josué naquele momento, naqueles dias, logo após a morte de Moisés. Aqui já se passaram uns 30 dias do luto de Moisés, e a Bíblia fala que no final de Deuteronômio, Deus tinha sepultado Moisés em um vale que ninguém sabia, onde estava o sepulcro de Moisés. Logo depois, em seguida, ele aparece para Josué e diz essas palavras. A história em si, os acontecimentos anteriores, a grande maioria aqui já conhece, que foi a saída do Egito pelo povo de Israel, pela mão de Moisés, a história que aconteceu por trás disso, e os 40 anos que eles permaneceram no deserto, por causa da desobediência à palavra de Deus, em aceitar o conselho dos dois espias, que no caso foi Josué e Caleb, e foram pela palavra da maioria, e acabaram por suscitar a ira de Deus contra o povo, porque o texto diz que eles amoleceram, derreteu-se o coração do povo, e o povo ficou falando e blasfemando contra Moisés, até pensando em apedrejá-lo, porque pensavam que ele tinha tirado eles do Egito para morrer no deserto. E assim, Deus às vezes nos tira do nosso lugar de comodidade e nos põe num lugar mais meio que problemático. Não é porque Deus quer nos judiar de nós, não é porque Deus nos ama, mas é porque Deus quer despertar em nós o nosso espírito de coragem, o nosso espírito de vencedor, como a palavra de Deus, como Paulo diz aqui, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E era isso que estava acontecendo com Josué naquele momento. O Deus
prepara ele, prepara ele para ser o sucessor de Moisés, e no momento certo, Deus, sabendo que ele tinha capacidade, o chama. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos um pouquinho da história de Josué, antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita. Evidentemente, Josué nasceu no Egito, por conta dos 400 anos de escravidão. O nome de Josué significa Yahvé é salvação, ou Salvador. Moisés, mais adiante, ele adiciona o nome de Yeshua, que transliterado para o português quer dizer Josué, o nome que nós conhecemos. Josué também vem, Jesus, o nome Jesus também vem da mesma raiz hebraica. E talvez Josué tenha servido no exército de Faraó, nós não sabemos, mas isso pode o ter qualificado militarmente para comandar as forças israelitas quando eles expulsaram os midianitas em Refidim. Isso está lá em Êxodo 17, do 8 ao 16. Ele também serviu de atendente de Moisés durante o ano que eles passaram lá no pé do monte, deve ser o Monte Sinai. Josué também, como disse agora há pouco, ele também participou da comissão dos 12 espias que Moisés enviou para espionar a terra, ver a terra, juntamente com Caleb. 10 espias, como os irmãos sabem, trouxeram um relatório negativo. Só ele e Caleb que permaneceram fiéis ao Senhor, fiéis à promessa do Senhor de que o Senhor daria a terra, independente do que estivesse lá ou do que acontecesse. Não sei se foi Josué ou Caleb que falou, mas eu penso que foi Josué que ele falou que aqueles homens, os anaquins, eram homens gigantes, seriam como pão. Eles os derrotariam como a gente come um pão, É tão gostoso a gente comer um pão, Uma médiazinha quentinha, saída do forno, passada na manteiga, aquele cafezinho com leite, morninho. É ruim, Muito ruim. E Josué, na sua fé, no seu conhecimento que ele tinha adquirido de Deus, ele falou: olha, vai ser como comer um pão. Vamos, o Senhor já nos deu essa terra. Mas aí, antes de Moisés morrer, Deus o comissionou para ser o sucessor de Moisés, logo que Moisés falecesse. Aqui Deus já tinha decretado para Moisés, por conta do pecado de Moisés, na questão de tocar a rocha. Deus falou: você vai tocar a rocha e ela vai dar água para o povo. Moisés foi lá e bateu 3 vezes, e Deus não sei se posso colocar dessa maneira, mas Deus se irritou com isso e falou: olha, por conta disso você não vai entrar na terra prometida. É somente para você falar a rocha, e a rocha daria água, e o meu nome seria glorificado. Então Deus chama Josué para ser o seu sucessor. E no verso 2, Deus fala para Josué: olha, agora Moisés, meu servo, está morto. Moisés já não estava mais ali. O grande espelho do povo de Israel não estava mais ali. O que fazer sem a presença de Moisés? Muitas vezes, quando nós perdemos uma pessoa de referência, como um pai, uma mãe, um parente querido, a gente parece meio que perde o chão onde a gente estava pisando. E eu penso que Josué estava se sentindo dessa maneira. E nós, em momentos como esse, o que nós devemos, o que faremos, o que vamos fazer? Muitas vezes
nós nos deparamos com momentos como esse. E às vezes a gente se vê como o povo de Israel, né, quando estava prestes a atravessar o mar. Ficamos só clamando a Deus, mas não conseguimos tomar nenhuma atitude. Oramos e ficamos esperando. Aí nos lembra, né, nos faz lembrar o episódio do Mar Vermelho, quando o povo se viu entre o mar e o exército de Faraó. E Deus fala: olha, por que vocês clamam a mim? Marche, né? Marche, sigam em frente. Não é para vocês têm que orar, temos que orar, mas temos que marchar. Josué, quando ele tomou posse, né, dessa palavra, ele fez, né, o que Deus nos estava mandando, tá? Esse texto está em Êxodo 14, né, verso 15. Depois de dizer a Moisés, a Josué, né, que Moisés era morto, Deus manda, né, no verso 2, a minha tradução, né, diz dispõe-te, outras diz levanta-te. Moisés está morto, levanta-te. O problema está lá, levanta-te, eu estou com você. Passa esse Jordão, você e o povo. Você e esse povo. Nós também na nossa vida, às vezes nós temos alguns Jordões a atravessar. E o que fazer? Ficar clamando? Devemos orar sim. É isso que a Bíblia nos orienta. A palavra oração, ela vem, né, de dois vocábulos: orar, santo. É você conversar com Deus a respeito do problema, mas também ação. Né? Todos nós, quando a gente já procurou emprego, que sabe disso. Senhor, eu estou precisando de um trabalho. Aí fica lá dentro de casa. Né? Você prepara um currículo e vai distribuir esse currículo. E ora a Deus para que alguém olhe para ele e veja o seu perfil e atenda à sua necessidade. E Josué, eu penso que, e Josué, ele atende ao chamado do Senhor. No momento, né, que nós estamos vivendo, precisamos nos levantar, precisamos nos dispor. Os irmãos sabem, né, nós estamos vivendo um momento sem pastor. Um pastor, ele é importantíssimo na vida da igreja, porque ele é o líder, se torna, né, o líder espiritual daquele grupo de pessoas abaixo de Cristo. Então o pastor, ele vai conduzir aquele rebanho. E é um momento em que às vezes a igreja fica meio que, né? E agora, como é que vai ser sem o pastor? O que nós vamos fazer? Onde nós vamos chegar? Mas o texto diz: dispõe-te, levanta-te. Precisamos nos dispor para que a missão que nos foi confiada, que é dar continuidade a esse trabalho, seja concluída com sucesso, até que outro pastor venha, né? Até que outro pastor venha e o trabalho continue. Se cada um de nós nos mantermos firmes na nossa posição, o irmão ao lado se sentirá amparado. Às vezes é triste, né, você chegar e não ter poucas pessoas. Apesar da nossa igreja ser pequena, mas hoje tem bastante gente. Vocês estão lindos, maravilhosos. Cantaram com entusiasmo, louvaram a Deus, com alegria.
E isso nos inspira. Inspira o irmão que está do teu lado. Então a sua presença nos cultos é fundamental. Imagine se Josué fosse invadir a terra, ele separasse o exército, que nem Deus manda, como um bom militar ele sabia disso, e na hora da convocação todo mundo fala, não. Manda o fulano, ele luta melhor do que eu. Aí vai lá meia dúzia de homens, apesar de que Deus disse que a vitória era certa, né? Deus pode vencer uma guerra com 1, 2, 3, 4, 5, 50 mil. Lembram do caso de Gideão? Mas só que aquele que se retrai não recebe a honra, não recebe o galardão. Então o ideal é que nós nos mantemos firmes. Olhando para esse texto, nós vemos que Deus dá algumas diretrizes, para Josué. E a primeira dela: levanta-te, dispõe-te agora. O momento é agora, não é amanhã. Diz o hino: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje. O momento de nós buscarmos a Deus, servirmos a Ele, é hoje. O amanhã a Ele pertence. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. O momento de nós caminharmos com Deus é agora. Dá para imaginar que Josué estivesse junto com o povo, chorando e lamentando a morte de Moisés. A própria palavra de Deus diz, que depois dele não houve mais um profeta como ele, exceto Jesus. Não houve depois. Mas Josué pode sim ter ficado lá, lamentando. Como disse no começo, já havia passado o tempo de luto. Tudo na nossa vida tem um tempo. Eclesiastes 3, projeta para mim, por favor, 1 ao 4. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tudo tem uma ocasião certa. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se matou, tempo de matar. Qual é o tempo de matar, segundo a palavra? Tempo de guerra. Tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Até o tempo de chorar tem o seu tempo. A vida precisa continuar. A vida segue. Tem um dito popular que diz que vamos em frente, porque atrás vem gente. A vida segue. E a igreja também segue. A igreja precisa caminhar. Nós precisamos estar unidos. Já era hora de prosseguir. O povo precisava tomar posse da terra. Nós precisamos tomar posse desse lugar. Já estamos aqui, mas precisamos dar continuidade a esse trabalho. Até que outro servo de Deus venha, a igreja precisa caminhar. A igreja conta com o seu trabalho. Levanta-te, Josué, cinge-te da tua espada e armadura. Também devemos nos cingir da nossa espada, da nossa armadura no momento como esse. Paulo diz em Efésios 6:11, por favor: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Revestir-se de toda a armadura
Mas hoje, para nós, a armadura que nós possamos usar, né, as armas que nós possamos usar, oração, estudo, leitura da palavra, presença nos cultos. Por que presença nos cultos? Salmos 33, né? Ó quão bom e quão suave é. Oi? 133, sabia que tinha 2 vezes. Né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos fiquem em casa vendo suas televisões. Ou no computador, na internet, assistindo o culto. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam se pegando. Não? Jesus disse que nós nos amássemos, não que nós nos amassemos. Então, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. União é ter todos o mesmo propósito. É como Paulo fala, pensar todos a mesma coisa, para que nós possamos resistir contra as astutas ciladas de Satanás. Satanás é astuto. Quando menos você espera, ele lança a sua seta. Aí quando você vai acordar, o prejuízo já está feito. Dia desses mesmo, quarta-feira, o rapaz lá na igreja me chamou e falou: Zé Carlos, você tem que vir para a garagem fazer um checklist, né, do caminhão. Tá bom, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei: você vai coletar um container para carregar amanhã cedo em Barreiros. Aí eu fui lá, coletar o container, lá tempo certinho. Eu vou lá, coleto o container, coleto hoje em 7, vou em casa, almoço e subo. Aí atrasou tudo lá. Aí foi bom, eu vou em casa, né? Aí corri em casa, fiz a minha marmita, joguei as panelas tudo dentro da cuba da pilha, ficou vindo e fui embora. Né? Subi. Aí daí umas 2, 3 horas alguém me manda mensagem: fui lá na cidade, fiz tudo que tinha para fazer, maravilha, só não gostei dessa pia cheia de louça. Aí aquilo, né, desceu quadrado. Né? Foi uma cilada. Se eu tivesse armado, não dessa forma, mas de outra forma, aliás, se eu tivesse com a minha armadura, talvez não tivesse acontecido. Aí eu mandei uma hora assim, mais ou menos no mesmo estilo, né? Eu não lavei porque não tenho tempo. Me respeite. Né? Realmente, deu tempo. Aí depois, né, dirigindo e refletindo, eu falei: bom, não está certo, mas eu também não estou. Né? Aí eu pedi perdão, me perdoe, não deu tempo, né? Senão ia me atrasar, aí aconteceu. Para podermos resistir às astutas ciladas do inimigo, estarmos preparados, né? E precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus e no seu poder. Se nós olharmos um pouquinho mais para frente no texto de Josué, ele vai dizer que Josué 3,15 diz que o Jordão estava transbordando sobre suas ribanceiras todos os dias da colheita. Foi quando Deus falou para Josué: pega o povo, atravessa o Jordão e invade a terra. O rio estava transbordando, não estava na sua natural, na sua ordem natural, por conta das chuvas. Deus escolhe às vezes os momentos mais difíceis para a gente fazer as coisas. É um momento que você está triste, é um momento de dificuldade, Ele escolhe. Por quê? Porque Ele quer mostrar
o poder dele na nossa vida. Deus não trabalha em terreno fácil. Deus trabalha nos momentos difíceis para mostrar o seu poder nas dificuldades. E nós veremos a glória de Deus. João 11:40, Jesus fala para Maria, para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Porque se ela cresce, ela, independente do que estava acontecendo, ela veria o seu irmão vivo, e ela viu. Então, no momento de dificuldade, nós temos que estar apostos. Nesses momentos, o inimigo vai querer se levantar. Aí a gente olha para o problema, olha para a dificuldade e pensa, não vou dar conta. Mas como nós cantamos agora há pouco, quem está conosco? Jesus Cristo, vitorioso. A vitória não é dos fortes, não é dos poderosos, mas é daquele que confia, é daquele que espera com paciência, é daquele que trabalha para o Senhor. Olhando para o texto aqui, irmãos, às vezes nós podemos pensar assim, o texto todinho que nós lemos está no singular. Deus está falando para uma única pessoa. Repararam nisso? Aí a gente pode pensar, então isso não é comigo, isso é para a diretoria. Esse negócio de trabalhar na igreja é para a diretoria. Isso é para o diácono, é para todo mundo. Todos, independente de que nós sejamos, é para todo mundo. O texto, embora esteja no singular, mas ele fala para o coletivo também. Ser forte e corajoso. Porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Traçando um paralelo para nós hoje. Jesus está dizendo, ser forte e corajoso, porque você vai herdar a terra que eu te prometi, que é a terra santa, a Jerusalém celestial. Nós só chegaremos lá se ficarmos assim até uns 40, 50 anos. Depois de 50 anos você pode abandonar. É assim que funciona? O texto de Hebreus vai dizer que se o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então nós temos que servir, temos que trabalhar para o nosso Deus. Além disso, não se faz uma fogueira com um lenho só. Uma fogueira é acesa com um monte de lenha. E para que o calor seja fornecido, toda a lenha é sacrificada. Então nós temos que aprender a sacrificar o nosso tempo a favor da obra do Senhor. Sacrificar o nosso momento de descanso para aprender do Senhor. Sacrificar muitas vezes o nosso prazer para estar na casa do Senhor. Isso é importante. Hebreus vai dizer que tem uma grande nuvem de testemunha nos olhando. Aí nós somos aqueles crentes que não ora, que não lê a Bíblia, que o vizinho não vê você sair com a Bíblia, não vê você ir para a igreja, mas eu sou crente. Eu não sei se não pararam para pensar nisso, mas toda vez que você pega a sua Bíblia e sai de casa, você está pregando. Noé pregou sem falar. Noé pregou na construção da arca. Todo mundo sabia que alguma coisa
coisa ia acontecer. Não acreditaram porque não quiseram. Quando nós saímos da nossa casa e o vizinho vê nós saindo, a gente saindo com a Bíblia, ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Embora os seus olhos talvez estejam fechados, mas ele sabe. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Por mais simples que você seja, a sua presença é importante. Ela aquece e traz calor humano. Alegra o coração do seu irmão. Segunda diretriz, verso 5: ninguém te poderá resistir ou fazer frente, como diz algumas traduções, todos os dias da tua vida. O diabo não vai poder te resistir todos os dias da sua vida se você se manter fiel, se você se manter firme, se você fazer o que a Bíblia te manda fazer. Deus está dizendo para a Igreja Batista do Horto hoje: ninguém poderá te resistir. O diabo não poderá te resistir. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Mesmo hoje mesmo precisamos nos levantar. Não é levantar isso aí não, mas é levantar, se dispor, estar disposto, estar pronto, estar ao dispor. E a terceira: nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho. Nós só vamos prosperar como crentes se fizermos isso. Nunca apartar da nossa boca a palavra de Deus. Jesus disse, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Permanecerão para sempre. Por quê? Porque elas são vida. Deus não nos chama, não nos exorta a fazermos uma lavagem cerebral, mas a que nós estejamos meditando na sua palavra para alcançar assim a santidade. Porque sem ela ninguém verá a Deus. É o que diz Hebreus. Meditar na palavra de Deus é o dever de todo cristão. Josué deveria falar da palavra de Deus constantemente aos seus liderados. Ele conviveu com Moisés, ele aprendeu com Moisés, e ele conhecia muito mais do que os outros. Você, como pai, como mãe, como tio, como avó, como bisavó, você tem que falar da palavra de Deus para os seus filhos, para os seus netos, tenham eles a idade que tiverem. Pode ter 50 anos, 60 anos, se avô já também, mas é filho. Não está debaixo da tutela, como disse, mas deve respeito. E você tem essa autoridade de corrigir com a palavra. Mas primeiro, você tem que vivê-la. É isso que Deus estava falando para Josué: você tem que viver a palavra para que o povo te obedeça. Nós temos que viver a palavra para que sejamos reconhecidos onde quer que a gente ande. Salmos 1, verso 2, ele diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita 5 minutos. Dia e noite, meditando na palavra de Deus. Na sua lei medita dia e noite. Pensa, reflete, busca direção.
e a vida será bem sucedida. Esse verso aí, ele é uma descrição daquilo que é o deleite do homem e da mulher de Deus. A pessoa tem prazer em se deleitar na palavra do Senhor, né? O seu prazer não está nas coisas do mundo, mas na palavra de Deus. A Bíblia não está dizendo que a gente não tem que ter lazer, tá? Um lazer sadio. A Bíblia não está dizendo que a gente tem que ter um momento de descanso. A Bíblia não está dizendo que a gente não tem que ficar ali, né? Tá? Já viu o cavalo? Ele usa, quando está puxando a carroça, eles colocam um negócio dele assim, ó. Aquilo se chama, olha a cara dele, né? Aquilo se chama tapa. É para ele não olhar nem para o lado nem para o só para frente, para ele não se distrair do caminho. A Bíblia não está falando para a gente usar